Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós vamos aguardar só mais uns 5 minutinhos e já daremos início à palestra.
Tem que liberar o vídeo dela. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Micheline Kodama, sou médica anestesiologista. Gostaria primeiramente de agradecer o convite para participar deste evento ao Dr. Eduardo Palmegiani, que é o nosso atual diretor científico da Associação Paulista de Medicina, dessa regional de São José do Rio Preto. Dando seguimento a essa série de webinários que essa associação vem fazendo desde o início da atual gestão, hoje, no Dia Internacional das Mulheres, nós convidamos o Dr. Gerson Pereira Lopes, que é coordenador do Departamento de Medicina Sexual do Hospital Mater Dei de Belo Horizonte, membro titular da Academia Internacional de Sumiu o áudio, Michel. Boa noite, pessoal. Nós tivemos um erro no som. Está funcionando agora? Tá? Então, meu nome é Micheline Kodama, eu sou médica anestesiologista. Nós queria agradecer o convite do Dr. Eduardo, da EPM aqui dessa regional de São José do Rio Preto. E dando seguimento aí a essa webinar, nós convidamos o Dr. Gerson Pereira Lopes, que é coordenador do Departamento de Medicina Sexual do Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, membro titular da Academia Internacional de Sexologia Médica, membro da Comissão Nacional de Sexologia da FEBRASGO e idealizador do ICEDUCA, Instituto de Saúde Sexual e Educação Continuada, para falarmos do seguinte tema: saúde, sexualidade e vida profissional da mulher. Dá tempo? Em conjunto comigo, quem vai intermediar essa webinar será a colega psicóloga clínica Ana Emília Anselmo. Espero que todos tenhamos uma ótima noite e que possamos aproveitar esse momento com o Dr. Gerson. Passo então a palavra para a Ana Emília, para após darmos seguimento ao início da palestra. Boa noite, feliz Dia das Mulheres. Gostaria de agradecer à APM, à Sociedade de Medicina e Cirurgia, a minha parceira dessa noite, doutora Micheline, em especial ao diretor científico, doutor Eduardo Palmegiani, pelo convite. Espero que todos aproveitem a palestra e as perguntas que surgirem podem ser enviadas pelo chat. Passo agora a palavra ao doutor Gerson para darmos início à nossa noite de palestras. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer muito grande. Eu também quero agradecer o honroso convite dos doutores Eduardo e do Leandro, doutor Leandro também, e parabenizar, né, a Associação Paulista de Medicina Regional Rio Preto por propiciar esses webinários, em especial o Dia Internacional da Mulher. E cumprimentando Micheline e cumprimentando a Ana Emília, eu aproveito em nome delas e parabenizo todas as mulheres presentes hoje com a gente. Então, nós vamos conversar agora, está faltando ele me liberar o share screen. Pede para liberar aí. Para poder passar. Então, vamos lá. Agora deu. Segundinho. Então, nós vamos... Eu não sei se está dando tela cheia aí. Vinícius, olhar aí para a gente. Está voltando aqui, não.
tem um probleminha aqui do retorno da... Vamos ver, tá. Então, vamos lá. É bom que a tecnologia sempre está mexendo um pouco com a gente e a gente não tem total controle sobre ela. Alguém disse que isso é muito bom, né? Porque eu acho que a humanização ela tem que vencer sempre a tecnização, né? Mas vamos lá. Então, nós vamos tentar responder à mulher e ao homem se é possível a gente conciliar, administrar bem um cuidado de saúde, um cuidado na sexualidade dentro de uma vida profissional, no momento, altamente competitiva. Como é que a gente conseguiria conciliar isso? Eu gosto sempre, nas minhas conversas, eu gosto de nominar aqueles temas que nós vamos conversar, que nós vamos discutir, que a gente vai falar. Então, a gente falou no primeiro item, saúde. Eu acho que todo mundo sabe, né, que a Organização Mundial de Saúde nunca considerou no conceito apenas ausência de doenças. Saúde como se fosse um contraponto à ausência de doenças. Na verdade, saúde é muito mais amplo do que isso. É um completo bem-estar físico, mental e social do ser humano. E aí vem uma palavra que é muito falada, mas pouco administrada. O que é o bem-estar psicossocial? Ele depende de quê? Para a gente estar em bem-estar, que eu acho que é o desejo de todo mundo, é o desejo de toda mulher, esse bem-estar psicossocial. Ele está na dependência de uma alimentação adequada, da busca de uma orientação médica regular, de uma vivência num ambiente harmonioso, em qualquer instituição que você esteja inserido, seja família, seja trabalho, o estilo de vida onde se concilia o ser e o ter, o tentar ser importante para buscar valor, que é bem diferente, né? E com uma atividade física hoje necessária, regular. Eu nunca li tantos trabalhos como que é importante a atividade física regular hoje dentro desse conceito bem-estar psicossocial. Por outro lado, tem uma outra palavra aqui que nós temos que tentar mostrar as nuances dela dentro da realidade hoje, que é a vida profissional. Primeiro, sempre disseram para a gente que a gente deveria buscar sucesso. Eu sempre questionei muito isso, porque eu acho que o sucesso, muitas vezes, ele existe ao olhar do outro, ao olhar próprio, de si mesmo, às vezes não existe. Os homens estão muito mais atrás do sucesso do que as mulheres, né? Porque ali há muito de admiração, muito de sucesso ao olhar do outro, mas, às vezes, insucesso ao olhar de si mesmo. Isso, de maneira nenhuma, eu invalido que a gente tem que estar sempre crescendo, a necessidade da gente estar sempre crescendo e fazendo sempre o melhor que a gente pode fazer. Não o sucesso como resultado, e sim, não o sucesso como objetivo, mas como resultado de um processo de estrada, de travessia que você acaba atingindo. Mas o sucesso importante é o sucesso que a pessoa tem ao olhar de si mesmo. A realidade na vida profissional hoje é a competitividade extremada, né? As pessoas... a gente vê, eu estou com a filha estudando faculdade nos Estados Unidos e a gente vê como que os orientais estão lá presentes na faculdade, participando daquela coisa que já é muito típica dos americanos, que é a competitividade, né? Então, assim, infelizmente, essa competitividade, ela, às vezes, ela dificulta até o que é mais importante no contexto da humanidade, que é o processo relacional. E, infelizmente, nós vivemos em cima de pressões de resultados e metas. Infelizmente, o foco não é no alcance, não é no processo, e sim no resultado. E aí, muitas vezes, esses resultados vêm
em cima dessa pressão, mas traz junto infelicidade. Mas a realidade é essa. A vida profissional exige realmente da gente resultados e metas a serem atingidas. O problema é que muita gente se transforma em cima disso em workaholics, né? Em viciados no trabalho. E o que o vício do trabalho traz junto nesse processo? Má alimentação, eterna correria, uma vida sedentária extrema, com todos os malefícios que nós sabemos hoje, inclusive em termos de endotélio, que a mucosa vascular, como que a vida sedentária produz processos inflamatórios nesse endotélio, e a gente não tem tempo nem energia para a vida pessoal. Então, há uma queixa de falta de tempo ou de energia para a vida pessoal. E, sem dúvida, isso vai comprometer esse cuidado importante que todos nós devemos ter com o nosso corpo, que, no caso, com a nossa saúde. Poxa, se a gente não cuidar dele, quem vai cuidar dele? E aí a gente defende, sim, ninguém é contra, nesse processo capitalista, da produtividade. A gente tem que colher, né? A colheita é muito importante. Mas, para isso, a gente tem que equilibrar e buscar qualidade de vida. Está provado, já está provado, que uma empresa que traz junto um espaço para discussão afetiva, para as relações afetivas, no sentido, ninguém está falando em contexto erótico, sexual, não, e um espaço de amor, para que realmente a produtividade aumente. Essa coisa de querer produzir ali ódio dentro de uma instituição, você acaba tendo menos produtividade. Então, a gente tem que, na vida profissional como na vida pessoal, a gente tem que tentar ser mais produtivo. Mas, para isso, nós temos que planejar melhor o tempo que a gente vai investir em cada atividade, né? Administrar vida profissional e vida social e vida familiar e vida pessoal não é tão simples. Eu diria até que as mulheres, por mais que sejam elas as mais comprometidas nesse mundo contemporâneo, bem diferente do mundo das avós ou bisavós das mulheres atuais, eu acho que elas conseguem administrar bem melhor do que nós homens, mas isso nós vamos conversar ao longo do tempo. Eu acho que outra coisa importante aí é que as pessoas esquecem de fazer uma associação de estilo de vida com saúde. O indivíduo que tem um estilo de vida muito focado em ser importante e não se dá valor, ele foca na conquista, ele foca no exterior, ele nunca valoriza o interior, ele nunca valoriza o que tem, sempre que não tem, ele está em constante insatisfação. Para ele, o viver é ter, o viver não é ser. Então, quem tem esse estilo de vida, e inclusive muito preocupado com o que os outros acham, eles deixam de viver. A vida não é deles, a vida é dos outros, ou da instituição onde eles estão inseridos. E aí a saúde, naturalmente, é comprometida. Então, esse conceito, qualidade de vida, que toda a medicina moderna fala, os médicos modernos hoje falam que é mais importante que quantidade de vida é qualidade de vida, mais importante que quantidade de anos é qualidade destes anos, mas esquecem realmente de dissecarem ou de entenderem bem o que é qualidade de vida. Para mim, primeiro é viver mais, mas melhor. Não é só mais, mas também melhor. Ter autoestima, ter conceito de mais-valia, ter sensação ou buscar sensações constantes, mais estáveis de bem-estar. Cuidar da sua saúde, tentar ser feliz, não entendendo felicidade como um processo de busca, e sim de construção. A gente põe, se eu perguntar se todo mundo quer, se felicidade é importante, todo mundo diz que sim, mas as pessoas querem, na verdade, que o outro seja responsável pela felicidade da gente. As mulheres, realmente, acho que elas entendem melhor do que nós, homens, que a felicidade não está no processo de ter
um poder, de ter grana, de ter aquele carro último do ano. Não é só isso. A felicidade é um processo de construção. E, infelizmente, nós estamos virando, nesse momento aí da contemporaneidade, em verdadeiros artistas de infelicidade e não de felicidade. Uma coisa tão simples. Não é uma estação pronta onde você chega, e sim uma maneira de viajar. Eu sempre tento, dentro do possível, entrar no trem da felicidade e viajar por esse trem, entendendo que não há uma estação pronta, a não ser que exista uma cidade com o nome de felicidade e a gente tem lá a estação de trem. Mas felicidade é uma maneira de viajar. E um outro conceito muito importante de qualidade de vida é satisfação. E aí eu fico feliz, por exemplo, que a gente vai falar um pouco de sexualidade, mas eu fico feliz quando a gente participa de uma enquete, de uma pesquisa, até junto com uma ginecologista de Botucatu, que atualmente está trabalhando na indústria de laboratório em São Paulo, mas na época ela fez uma coleta de dados que a gente participou, que eu fiquei muito feliz, porque eu sempre defendi que a satisfação sexual da mulher perpassa aqueles segundos de um orgasmo. E nessa ditadura que a gente tem em cima de orgasmo, orgasmocracia, como um processo igual falocracia, que é a ditadura do pênis em ereção, a satisfação das mulheres naquela pesquisa que foi feita mostrava que muitas se diziam satisfeitas sexualmente e menos da metade relatavam experiências na vida sexual com orgasmo, mostrando que não é o fato de não ter orgasmo que impede que elas estejam satisfeitas sexualmente. Ou a satisfação, o fato de ter orgasmo, necessariamente a faria estar satisfeita. Não é verdade. A satisfação não é apenas focada, infelizmente, na mídia, fica o tempo todo em cima da questão do orgasmo. Então, esse seriam alguns detalhes desse conceito que está muito badalado, que é qualidade de vida. E aí vamos ser bem realistas, né? Bem realistas. A gente tem hoje novos papéis sociais em cima dessa coisa que a gente chama de sexualidade, que nunca foi genitalidade apenas, nunca foram os poucos centímetros que a gente tem no meio do corpo, nunca foi o ato sexual em si. Sexualidade é vida. O próprio nome sexualidade traduz movimento, é um movimento de vida. E para a alegria, talvez seja por isso que a sexualidade é tão punida, policiada, porque o compromisso dela é com a alegria, e as pessoas têm medo, têm dificuldade de lidar com a alegria. Olha que coisa triste, né? A gente vê como que as pessoas buscam coisas tristes e, de algum modo, aproximam dessas coisas tristes e falam mal diante de coisas que dariam alegria. É coisa meio paradoxal, mas é real. Mas vamos falar desses novos papéis sociais que a gente tem hoje nessa sociedade moderna. Primeiro, no caso da mulher. Ela tem que exercer muitos papéis. Por isso que todo mundo já deve ter recebido algumas imagens via redes sociais, né, para substituir a mãe que está ausente, é difícil demais, porque tem tantos papéis juntos com esta mãe que fica difícil alguém realmente, então tem que contratar umas 5, 6 mulheres para substituir aquela pessoa que, de alguma forma, está exercendo esses múltiplos papéis. Infelizmente, nem sempre com colaboração do homem. Mas eu, às vezes, mostro num slide onde tem uma mulher com uma criança atrás, pendurada nela, né, naquele tipo de conforto que a criança fique atrás dela ou na frente dela. Ela está no telefone, ela está pintando a parede, porque em países evoluídos você não tem, o custo é muito caro para você fazer alguma coisa dessa. Então, ela está vivendo muitos papéis e realmente não há dúvida que ela tem realmente, nesse momento atual, mais dificuldade. E eu brinco, se fôssemos nós os homens, por isso que alguém brinca, homem com gripe parece que tem uma doença grave. A mulher está com uma doença séria, ela é capaz realmente
né? Mas isso também eu não concordo quando diz que o homem, na verdade, é o sexo frágil. Essas tentativas de rotulações, para mim, são muito tristes. Mas a mulher tem uma tripla jornada de trabalho, né? Ela tem uma liberdade sexual que ela não tinha em outras épocas, mas ela tem dificuldade de lidar com essa liberdade sexual, porque muitas vezes ela é mentirosa, ela é falsa, né? Agora, ela, por outro lado, também, ela tem que focar no erotismo como sendo uma coisa dela e não do outro. Não é o outro responsável pelo erotismo dela, e sim ela. Quer dizer, ela em si tem que resgatar o corpo erótico que ela tem, além do corpo estético e do corpo higiênico. E muitas vezes ela valoriza muito o estético, muito higiênico e pouca valorização ela dá no corpo erótico, que ela tem e é dela e que ela realmente tem que resgatar. Tem a questão da ditadura estética aí, que é muito triste. Essa ditadura estética, e a gente vê, né, por que em alguns países ela é maior, por que em alguns países ela é menor, ela realmente está dentro desse processo mercadológico aí, e que faz realmente ela ficar presa, né, a essa ditadura estética que, ao invés de trazer alegria, às vezes traz infelicidade. E hoje fica essa dubiedade, essa dificuldade de entender satisfação sexual. Por outro lado, as pessoas dizendo que para ter satisfação tem que ter orgasmo, né? O orgasmo feminino, que não poderia existir até a década de 60, não se falava em orgasmo feminino e não se admitia uma mulher correta ter orgasmo, olha que coisa triste. E a partir nesse movimento aí de muito rápido do pêndulo, o direito de ter passou a ser hoje a obrigação de tê-lo, que é tão triste quanto. Né? Antes tinha que se casar virgem, hoje não se pode casar virgem, né? Se for isso, é tão triste quanto o outro pêndulo na posição invertida. Vamos também reconhecer que o homem está tentando ser um novo homem e com dificuldade de ser esse novo homem que a mulher exige, né? Aquela Amélia descrita daquela maneira está longe hoje de se achar. O homem precisa, de algum modo, fazer algum movimento, ser criativo. Primeiro é entender que ele não é dono e nem provedor de nada, nem chefe de nada. Ele é coprovedor, né? Ele pode ser, no máximo, dos donos da casa, mas não existe o chefe. Alguém brinca de chefe indígena, né? A chefia é indígena, mas numa tribo indígena. Mas hoje, realmente, ele tem que deixar de ser apenas um pai, no sentido provedor, para ser educador. Eu brinco que ele tem que ser um pouco pai, que é a mistura de pai e mãe. Ele tem que trazer e educar nos valores, não tem nada a ver do filho, mas da filha também, como se fosse o pai com o filho, a mãe com a filha, mas ele tem que ser um educador. Antigamente, a sociedade era mais estática, ele tinha condição de pagar um bom colégio e esse colégio se responsabilizava. Hoje não pode mais. Hoje não dá para terceirizar educação para o amor e educação para a sexualidade do filho. Não tem espaço para terceirização. A instituição, a escola, pode colaborar, pode ser catalisadora, mas o processo genuíno, sem dúvida, seria um dos pais, não da mãe apenas, dos pais. O homem também tem que entender que, mais do que preocupado com o desempenho sexual dele, a mulher está preocupada com a cumplicidade dele na intimidade erótica dos dois. Quantos casos eu tenho no meu consultório que o homem diz que nunca falhou, bate o ponto na linguagem meio chula dele 3 vezes por semana, e ela está reclamando, ela não está querendo mais sexo, e ela não está querendo mais sexo porque ele não entende nada do que ser cúmplice numa relação afetiva erótica. Ele não entende que ela gosta de fazer sexo quando ela está bem, não é para se sentir bem, e ele às vezes faz sexo apenas para relaxar, e para isso, para ela, dói muito. Ele, depois de briga, ele quer fazer sexo para consertar, e para ela não, porque ela está chateada, ela está triste, porque ela gosta de fazer sexo quando ela está bem. Ele não entende que se o sexo pinta às 10 horas da noite, começou de manhã com bom dia, com a cumplicidade do dia todo,
e aí realmente ele vai se perdendo. A gente não pode mais aceitar o macho, nem tampouco a fêmea, e sim a mulher ou o homem, né? O gênero. E o homem está ainda, infelizmente, ele está muito preso à genitalidade dele. Eu brinco que, infelizmente, muitos, antes de relacionarem com as mulheres, de ter uma relação com a mulher, relaciona com o pênis dele, com o genital dele. Ele não entende que sexualidade é expressão de afeto, é emoção, é comunicação, é prazer. Muito mais do que apenas o encontro de genitais. Mas o homem ainda faz sexo. Eu gosto aqui da poesia, né, que infelizmente faleceu há pouco tempo, né, o Arnaldo Jabbour, onde ele diz que o homem é prosa e a mulher é poesia, né? Porque a prosa é alguma coisa mais retratada objetivamente. A mulher sendo poesia, poesia é mais subjetivismo. E é verdade. Agora, os dois teriam que se encontrar. Esse encontro tem que existir. A gente não pode aceitar essa polaridade tão grande entre os dois universos sexuais. E aí vamos lá do papel de uma associação médica fantástica, eu a conheço há muitos anos e sempre acho que ela diferencia de outras, né, associações médicas, sociedades médicas que tem no país, sem dúvida, a medicina tem, sim, um compromisso de criar esse espaço. A própria Organização Mundial de Saúde fala que conversar sobre sexualidade de maneira a torná-la segura e prazerosa é um indicador de qualidade de vida. Então, não tem como não criar esse espaço de bem-estar físico, bem-estar mental e bem-estar social. E aí as pesquisas estão cansadas, essa pesquisa da Carmita mostra que 96% dos homens e mulheres consideram importantíssima a atividade sexual para a qualidade de vida. Gente, o fato de considerar importantíssima não necessariamente tem que ser vivenciada. Existem pessoas que estão muito bem não fazendo a atividade sexual convencional, tendo outra forma de expressar o amor que uma pessoa tem pela outra, e estão muito bem, obrigado, e ninguém tem o direito de dizer que ali há uma patologia. Mas olha que coisa, o medo que os homens têm de não ter ereção é um negócio terrível que faz com que eles se afastem, e as mulheres não entendem esse afastamento. Elas acham que eles não gostam mais dela, elas acham que ela não é mais atraente, elas acham que ele tem outra. Quer dizer, um monte de fantasmas surgem por essa dificuldade de comunicação em cima de uma situação do homem vivenciar um mito dentro dele que o homem não falha. Parece que o homem nenhum falha. E a gente sabe que é super comum e é super normal a falha erétil, mas parece que ninguém falha. E se criou um mito. E mito não é tão fácil de quebrar. Já dizia o Einstein, é mais fácil quebrar um átomo que quebrar um mito. Aqui a gente vê o percentual de mulheres e homens que têm dificuldades sexuais. E dificuldades sexuais que vão comprometer a autoestima, a questão profissional. Às vezes está indo mal no trabalho e não está entendendo por quê. Porque a vida sexual está com problema e estão com dificuldade de buscar uma ajuda profissional adequada. Então, é difícil o problema ficar restrito apenas à cama. Acaba refletindo na relação familiar, na relação profissional, na relação com amigos. E aí, gente, eu não pretendo, nessa nossa conversa, ensinar nada. Eu só sei que quanto mais eu desconfio de mais coisas que eu deveria, que muita gente não desconfia, né? Eu acho que é bonito uma frase do Guimarães Rosa, não lembro bem claro, mas diz que quem desconfia fica sábio. Eu desconfio de muita coisa. Eu acho que desconfiar já é um primeiro momento, porque vocês vão ver como que a gente vai terminar, dizendo que o saber realmente não muda nada, mas ajuda. Por exemplo, se o homem, infelizmente, responde sexualmente de maneira linear. Ele começa pelo desejo, popularmente chamado tesão, depois ele tem excitação, depois ele tem orgasmo, depois ele tem a resolução, que é o período refratário, onde ele não vai responder com orgasmo minutos, horas, dias, semanas ou meses depois que ele teve uma relação com orgasmo. Eu tenho tido pacientes na
faixa de 80, 90, e que tendo relações 2 por mês, lógico, com a ajuda de medicamentos estão aí para ajudarem, como vão ter medicamentos para as mulheres também, que eu acho mais complexo, mais difícil, porque a mulher realmente não é qualquer remedinho que vai fazê-la sentir interessada ou ver no outro alguém interessante, porque ela tem uma visão mais honesta da sexualidade que nós homens temos. Infelizmente, muito focado primeiro no pênis e depois na mulher. Quer dizer, a resposta primeiro tem que acontecer no pênis. E o homem não entende que ele, por exemplo, esses casos aí de 80, 90 anos, às vezes eles têm lá 10 relações no ano, ou 12 relações, ou 20 relações, 3 ou 4 só que a pessoa consegue chegar ao orgasmo. As outras ele não consegue. A pessoa tem prazer, mas não o prazer do orgasmo, porque o período refratário ele vai alongando para meses depois de uma certa idade. Já a mulher, ela precisa, gente, de um motor muito diferente do homem. O motor do homem é o hormônio. O motor da mulher, não vou dizer que o hormônio não tem uma importância, tem, mas o grande motor da sexualidade feminina é a intimidade emocional. Agora, como é que ela vai? Porque intimidade emocional perpassa estar em contato físico com o outro. Ali, a intimidade emocional traduz investimento, energia de um com o outro, troca de energia, cumplicidade naquele momento íntimo. E aí, estimulada, ela pode ser receptiva. E receptiva até anteriormente, estimulada, ela excita. Excitando, aí que o desejo vem. E ela excitando mais, pode ter ou não orgasmo e sentir-se satisfeita física e emocionalmente, que faz ela buscar de novo a intimidade emocional. Agora, como que a mulher vai ter essa intimidade emocional nesse tipo de vida que as pessoas estão levando? Ou nesse medo, quase pavor que o homem tem depois de uma certa idade em perder a ereção, e aí ele não quer intimidade. E a intimidade é um motor em relacionamentos mais duradouros, é o grande motor da sexualidade feminina. Isso, gente, foi descoberto, eu estava nesse evento em Paris, por uma psiquiatra, na verdade, sexóloga canadense, Rosemarie Basson, e foi uma revolução quando ela mostrou que a resposta sexual não é unissexual, não é verdade que seja a mesma entre homens e mulheres, elas são diferentes. No homem é linear, na mulher é um pouco cíclica, ela é mais honesta. Eu não gosto que fale que é mais complexa, porque uma vez até me pediram para dar uma palestra num congresso internacional de medicina sexual em Punta del Este sobre mulher, divino e complexo ser. Eu, de imediato, descaracterizei o ser divina e também a complexidade, o ser complexo. É lógico que qualquer homem que queira ler o universo feminino pelo universo dele, ele vai se dar mal, porque os universos são muito diferentes entre esses dois gêneros. Mas o homem pode aprender com esse universo feminino, assim como a mulher poderia aprender com o universo masculino. Eu acho que ela tem pouco para aprender com a gente tem muito para aprender com elas. E, infelizmente, elas têm aprendido mais coisas erradas com a gente, como sexo performático, preocupação com poder, né, do que realmente as qualidades que, naturalmente, nós também temos. Eu acho que é muito importante, gente, a gente caracterizar a diferença de sexualidade e sexo. Se eu trocar a palavra U por O, sexualidade tem sexo, mas tem muito mais do que isso. É expressão de afeto, é expressão de uma emoção positiva, é comunicação, onde para as mulheres, às vezes, o antes e o depois é tão ou mais importante que o durante, é prazer, que não significa orgasmo. O prazer dos olhares, os prazeres dos tocares, o prazer dos sentires, o prazer dos ouvires, dos falares, do preenchimento, do envolvimento, do sentir-se desejada. Existem tantos prazeres que eu não posso reduzir esse prazer aos segundos, 6 segundos, quando muito, 15 segundos de um orgasmo. Prazer nunca foi sinônimo de orgasmo, mas para muitas mulheres foi durante anos e para muitas ainda o é. E aí, gente, o que a gente não pode também, quando se fala em sexualidade,
é descuidar com a saúde, porque qualquer descuido com a saúde compromete a sexualidade e, por cadeia, compromete a qualidade de vida, compromete o bem-estar. Mas a realidade, aí tentando entrar já numa realidade, é que há uma queixa de falta de tempo. Isso ninguém duvida, né? Isso é a queixa mais comum. Apesar que a gente adora, e eu também não sou diferente de ninguém, de se vitimizar ou culpabilizar. A falta de tempo é o que a gente mais culpabiliza. São estratégias que nós, seres humanos, usamos para não se comprometer ou para não ter tanto trabalho. Eu me culpabilizo, ou culpabilizo o outro, eu me vitimizo. Então, esse processo aí de falta de tempo é real, mas e que leva à falta de vontade, que leva à insatisfação e, infelizmente, às separações, e que leva, que é o mais triste, a cobranças de desempenho. Essas cobranças de desempenho, esse sexo performático, é o que está mais comprometendo a mulher jovem. Infelizmente, essa terrível cobrança de desempenho. Gente, quem dera se eu conseguisse jogar na cabeça das mulheres e dos homens, principalmente, mais dos homens, a frase do mineiro que morou anos e anos em Campinas, Rubem Alves, de Boa Esperança, aqui de Minas Gerais, das Minas Gerais, quando ele dizia que fazer sexo é brincar. Quem brinca já chegou, não tem que levar a lugar nenhum. Então, fazer sexo, ele, inclusive, eu tive oportunidade de estar com ele numa palestra, já faleceu, mas na época o nome era Fazer Amor. Mas eu mesmo coloquei para ele que muitas pessoas falam que fazem amor, mas na verdade fazem sexo. Porque quando a gente faz amor, o foco está na entrega, no brincar e no prazer. Quando a gente faz sexo, o foco está na ereção, está no coito, está no orgasmo. Infelizmente, muitas pessoas que dizem que vão fazer amor, na verdade, fazem sexo. Porque a palavra, para mim, que mais caracteriza amor é gratuidade. Amor tem que ser gratuito, gente. O dar e receber numa relação amorosa se fundem numa coisa só. Ninguém ama o outro quando não é amado, porque não existe via única no amor. Então, infelizmente, as pessoas confundem muito o amor e estão deturpando o amor, mais pelo que o outro representa do que o outro realmente é. E eu diria que muita gente quer ser amado, mas poucas pessoas querem amar. O meu guru, Volber de Alvarenga, dizia que ele estava forte quando ele estava amando, e quando ele estava fraco, ele queria ser amado. E a gente quer mais ser amado do que amar. Gente, o que vai acontecer nesse sexo performático é transtornos sexuais. Efeitos dramáticos no casal. Primeiro, evitação. Seja fugindo ou seja até esquivando. Fugindo é arrumar uma desculpa naquele momento para não acontecer a intimidade. E esquivando é não deixar nem que aconteça a intimidade. Antes mesmo você esquiva. Dúvidas terríveis aparecem. Fantasmas terríveis, a ponto do homem evitar tanto que a mulher começa a achar que ele tem outra, põe detetive, o detetive não vê nada, mas ela começa a achar até que ele desconfiou que tinha detetive na jogada, por isso que ele ficou quieto. A tal anóia que essa mulher desenvolveu em cima desse fantasma. A perda da intimidade é dramática para essa mulher. O casal começa a inadequar-se, hoje mesmo eu ouvi, a gente ouve constante, a gente tem que respeitar. Há 3 anos, nós paramos, há 4 anos, há 2 anos, há 5 anos, e a inadequação vai acontecendo. A disfunção de um acaba desfuncionalizando o outro. E mais triste, crises e separações. Eu acho que do meu trabalho, o que eu sinto mais gratificado é quando eu consigo ajudar um casal a se adequar e eles, de algum modo, estão buscando o caminho, o trajeto da felicidade, no sentido que, às vezes, a infelicidade estava existindo em cima, muitas vezes, de crenças falsas, de distorções extremamente cognitivas falsas, distorções cognitivas, naturalmente são distorções, são falsas, que levam essa pessoa a ter problema sexual, tipo, eu tenho que
né? É o chamado tem que, parece a Maria Fumaça em cima de uma linha de ferro, né? Quem viveu a fase da Maria Fumaça. A coisa de achar que eu vou funcionar ou não vou funcionar, quem é capaz de adivinhar? Futuro só a Deus pertence, né? Mas as pessoas acreditam que sim. Eu sei que os problemas, gente, hoje eu vivenciei isso aqui no consultório, casos de transtornos sexuais, em que a mulher está queixosa, está triste, porque a monotonia foi devastadora, né? O sexo repetitivo, do mesmo jeito, do mesmo lugar, que levou, no fundo, à morte, né? A vestimenta da inibição de desejo vem como um processo dessa repetição, porque a vida é movimento, a vida não aceita repetição. E o ser humano ele vai ser revolucionário quando ele for criativo. A fadiga física e mental, que hoje é real, temor de fracasso ou medo de falhar, excesso de bebidas e ou alimentação, as doenças físicas e a crise econômica, a gente, de algum modo, né, mesmo que não esteja afetando a gente, mas afetando pessoas que, de algum modo, mexem com a gente, porque é triste. Aqui em Belo Horizonte, passear na rua é ver pessoas na rua, isso é muito triste. A gente desenvolve alguns anticorpos para viver uma situação dessa, mas não tem como não ser tocado por um processo como este, né? E aí, tentando terminar, fechando a coisa, eu diria o seguinte: primeiro, eu não tenho receita, tá? Não tenho receitas, mas vou me ousar propondo alguma coisa. Primeiro, temos que investir na saúde, que é o pilar, inclusive da saúde sexual. Né? A gente tem que investir na saúde. Tem a saúde sexual, tem a saúde reprodutiva, mas investir na saúde. Para investir na saúde, vamos começar nas 12 horas. Nós temos que ter horas de descanso e de sono. Isso nós temos que ter. Não tem jeito. E o descanso, gente, é descanso mesmo, né? Atividade física tem que ser regular. Não fumar, evitar o estresse, tentar equilibrar trabalho e vida pessoal. Bebidas alcoólicas com moderação, ingerir muita água, isso eu fui buscar o quanto é verdade e realmente existe sim essa necessidade da gente ingerir bastante água. E uma alimentação balanceada. Hoje eu fui perguntar sobre dieta, falou, doutor, sou casado com uma nutricionista. Ela faz cada coisa lá em casa para a gente. Lá em casa, todo mundo tem que entrar no... Nem toda nutricionista é assim, né? Mas ele se justificou e realmente a alimentação dele é muito balanceada no sentido de evitar a obesidade. Fazer consulta regular do médico, a mulher faz, o homem ao médico, o homem normalmente não faz. Agora, nós somos seres relacionais. Nós não somos seres individuais. O ser humano, na base, na intrinsidade dele, ele é relacional. Então, a gente tem que aprender a investir no relacionamento. E para investir no relacionamento, gente, começando pelas 12 horas, no sentido horário aqui, a gente tem que respeitar a individualidade do outro. Isso é fundamental. Quanto mais livre o outro for de mim, mais capacidade ele tem de me amar. Respeitar a individualidade dele é fundamental. Promover espaço de diálogo. Eu falo que com os filhos não é só diálogo, é contato caloroso. A mesma coisa na relação entre o par conjugal. E cooperação. Hoje a mulher precisa do homem cooperador, não tem mais aquela coisa. E quanto mais evolui uma sociedade, a empregada doméstica não existe no processo desse. Então, não dá para a gente não aprender a viver essa cooperação. Namorar, porque a paixão acaba, ela tem um tempo de validade, mas enamorar-se nunca. Tem estudos hoje, o quanto que para os filhos, pais que namoram, isso é importante, mas namorar no sentido não é de namorar, transar, é o namorar no sentido de ser carinhoso com o outro, de ser respeitoso com o outro. Aprender a administrar crises. Casais jovens não sabem administrar crises. Infelizmente, muitas vezes, isso parte, às vezes, até da mulher, que mesmo sendo, às vezes, mais madura, na primeira crise, a solução é separação, como se fosse realmente a forma de administrar a crise. A gente tem que aprender a administrar a crise. Ampliar recursos psicológicos.
conhecer o próprio corpo para conhecer o corpo do outro. Primeiro o próprio corpo. Se eu não conheço o meu corpo, como é que o outro vai me conhecer? Tornar as relações sexuais atrativas. Isso eu concordo, os casais reclamam comigo aqui da dificuldade. O mundo hoje ele é muito difícil em facilitar esse processo aí da atratividade, mas a gente tenta mostrar que se o indivíduo buscou algo atrativo na vida dele, num hobby que ele tem, por que ele não tenta buscar também na intimidade dele? Investir, gente, no lazer. Lazer só existe com prazer se ele for acompanhado de ócio. Sem ócio, não há prazer. É muito diferente eu buscar o lazer, umas férias, levo o computador, levo o celular, que são os verdadeiros inimigos do tempo hoje da gente. Então, investir no lazer e propiciando prazer, necessariamente tem que existir o ócio. Quem lembra, ficou badalado no Brasil uma época, um consultor na área empresarial italiano, o ócio criativo, ele mostrando que as empresas, quando permitem aos seus funcionários, permitindo aos seus funcionários tempos de lazer, com ócio, esse ócio é criativo, ele traz reflexo de produtividade à empresa. No penúltimo slide, eu diria o seguinte, né, tentando responder, né? Gerson, vamos ser honestos, a sensação que eu tenho é que não dá tempo, não está dando tempo. Né? Associar cuidado de saúde, sexualidade, vida profissional, não dá tempo. Então, eu tento mostrar que a primeira dificuldade que essa pessoa está tendo, às vezes, é de escolher o que realmente é mais importante para ela ou para o casal ou para a família. Primeiro tem que fazer a escolha. Vocês querem só ter ou querem ser um pouco? É só o ter? É só o exterior? É só a aparência? É só realmente escolher, né? Ou só querem ganhar? Não tem jeito de ganhar sem perder. Eu adoro poesia. A Emily Dickinson tem uma poesia que é fantástica. Eu até anotei ela aqui, que eu queria falar do jeito que ela é realmente. Ela diz o seguinte, que os ganhos, na verdade, eles vão existir mais... Emily Dickinson, bons ganhos têm que ser medidos pelas perdas para que sejam ganhos. Emily Dickinson, quem nunca leu a poesia dela, deve ler, tem uma série já traduzida em português. Então, os bons ganhos têm que ser medidos pelas perdas, para que sejam ganhos. Então, não tem ganho sem perda. As pessoas, às vezes, não querem escolher o que perder, sem entender que ganhariam nesse processo. Mas não querem, eles não querem escolher o que perder. Então, eu tenho que primeiro escolher o que eu quero para mim, para minha família, para minha vida. A partir da escolha, eu vou organizar o tempo em cima dessas escolhas. Então, eu tenho essas escolhas que eu não vou abrir mão e eu posso oferecer tanto tempo em cima dessas escolhas. Outra coisa fundamental, ter disciplina. Mas não é disciplina de fora para dentro, não. É de dentro para fora. Disciplina, para mim, gente, é ser cuidadoso. Se eu sou cuidadoso comigo, eu vou ter tempo planejado para cada atividade. E outra coisa, nunca abdicar do tempo que a gente deve dedicar ao descanso, ao lazer e, principalmente, aos relacionamentos social, afetivo e sexual. Eu poderia falar que já até dei uma palestra em Ribeirão Preto no evento sobre o papel da amizade, o quanto, né? Tem amizade de tudo quanto é tipo, tem aquelas pessoas que você encontra muito pouco, mas são amigos fora de série. Tem amigos para uma coisa, tem amigos para outras. Infelizmente, tem muita gente que não consegue ver o quanto que é gostosa essa relação social de amizade, principalmente quando tem gratidão. E gratidão faz bem, não é quem recebe, é quem dá, muitas vezes. Você ser grato a alguém, isso é muito bom também. Por último, eu diria o seguinte, se você quer ter qualidade de vida profissional e pessoal, você
tem muito a ver com a qualidade da sexualidade sua, que pode até ser assexuado, mas você está bem com o outro. Muita gente pensa que sexualidade necessariamente tem que ter um movimento. Não, as pessoas, existem pessoas que estão ou são já desde jovens assexuadas ou ficaram depois assexuadas, estão muito bem. Essa qualidade de vida profissional e pessoal depende dessa qualidade para a pessoa, para o casal. É lógico, se um quer e outro não quer, isso complica. Quantos casais se complicaram a partir de um remédio que alguém quis indicar para o parceiro e a vida deles estava maravilhosa, de viagens, de danças, de tudo, começou a se comprometer, a complicar a partir dessa ajuda medicamentosa que um amigo propôs. A qualidade de nossa sexualidade depende muito do tempo e do investimento que fazemos nela. E depende muito de nós fazermos escolhas certas para nossas vidas. Lembrando que devemos sempre mude o que puder e negocie o resto. Mas terminando essa coisa de mudança, para terminar, eu busquei num site que eu tinha, não tem mais esse site, mas eu busquei aqui, gente, só um segundinho, eu busquei uma coisa fantástica, né, do Rinpoche, né, Rinpoche, que é o livro tibetano do Viver e do Morrer. Olha que bonito a reflexão que ele pode provocar na gente. Capítulo 1 é uma autobiografia de qualquer pessoa em 5 capítulos. Capítulo 1. Eu desço a rua, existe um buraco fundo na calçada. Caio nele. Estou perdido, sem saída. Não foi minha culpa. Vai ser difícil sair de lá. Capítulo 2. Eu desço a mesma rua. Existe um buraco fundo na calçada. Eu finjo que não vejo. Caio nele de novo. É difícil acreditar que estou no mesmo lugar. Mas isso não foi por minha culpa. Da mesma forma, vai ser muito difícil sair dele. Capítulo 3 da autobiografia. Eu desço a mesma rua. Existe um buraco fundo na calçada. Eu o vejo. Mesmo assim, caio nele. É um hábito. Meus olhos estão abertos. Sei onde estou. A culpa é minha. Então saio imediatamente. Capítulo 4. Eu desço a mesma rua. Existe um buraco fundo na calçada. Eu dou a volta. Capítulo 5. Eu desço em outra rua. Muito obrigado. E aquilo que eu tinha dito no início para vocês, que o saber não muda o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. O saber só muda as pessoas. Aí, Mário Quintana aí, gaúcho para vocês. Muito obrigado e vamos aí para a nossa conversa aí. Obrigado. Oi, doutor Gerson. Tudo bem? Estou aqui. Tudo bom? Apostos, Ana Emília e Michelino. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, acho que em nome de todos que participaram, de todos nós também aqui da Sociedade de Medicina, a brilhante palestra, né? Eu tenho certeza que todas as mulheres que vivem aí a correria do dia a dia, em meio a tantos papéis, se sentiram abraçadas e acolhidas pelas suas palavras. A todos os participantes, é importante lembrar que essa palestra vai ficar salva no site da Associação Paulista de Medicina, tá? Então, ela foi gravada e estará disponível, né, para todos que quiserem assistir, pessoas que não conseguiram entrar, enfim. E agora a gente vai dar início ao nosso bate-papo com a primeira pergunta, né, que foi feita aqui pelo Dr. Luiz Fernando Culturato. A questão dele é seguinte: o uso da terapia androgênica pela mulher na acne, a mulher jovem, tem benefício nesse dia a dia corrido da mulher? O Nando. Quando é amigo, a gente chama Isso. do Nando. Tio Nando. O pescador, tio Nando, grande pescador. Eu diria mais malefícios que benefícios. Uhum. Infelizmente, o uso está sendo feito de maneira indiscriminada, a ponto da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia na Regional São Paulo, ela fez uma campanha há 2 anos, folhetos para tudo quanto é lugar, dizendo o seguinte: testosterona em alta na mulher,
saúde em baixa. Então, nessa busca de testosterona em alta, o comprometimento da saúde, por isso que era testosterona alta na mulher, saúde em baixa. E aí, quem recebe, se tiver alguém que trabalha na dermatologia, poderia dar mais opinião, com mais propriedade, mas eu conversando com os dermatologistas, essa testosterona usada de maneira indiscriminada na mulher está levando a alguns efeitos colaterais irreversíveis, tipo voz grave, que não volta mais, clitóris aumentado, que não volta mais, alopécia, que não volta mais, a queda de cabelo. Então, é um negócio muito sério e eu acho que tem que se pensar nisso, as sociedades médicas estão se mobilizando nesse movimento aí como se fosse solução para a mulher em cima de uma testosterona prescrita muitas vezes inadequadamente. Tá? E parece, hoje é triste, Nando, é que a gente assim está vendo, quando a gente viajava muito, ou mesmo fazendo muitas palestras online, alguns cursos de pós-graduação, e alguns ginecologistas relatando para mim o seguinte: ô, doutor, se eu escrevo, está parecendo que eu sou desatualizado, porque na minha cidade, quem prescreve e tal, fica badalado, fica coisa, mas é aquela coisa, né? A prescrição de testosterona de maneira que está sendo feita, os malefícios são muito maiores que os benefícios. Doutor Gerson, uma pergunta aqui de Caroline. Uhum. Entendendo que o sexo não envolve apenas o orgasmo, quais os tipos de orgasmo feminino? Primeiro é interessante até colocar isso. O orgasmo, para mim, é um só, ele é cortical. A pessoa sente um clímax em termos cerebrais. É lógico que o clitóris participa ali como um gatilho importante, a vagina participa no processo aí que a gente chama de plataforma orgástica, das contrações da musculatura. Estou vendo aí Elaine Spinacê, uma grande fisioterapeuta mineira que está presente aí, mas eu detesto essa divisão de orgasmo vaginal e orgasmo clitoriano. Eu acho que o orgasmo é um só. Ele na verdade, ele acontece a partir de um momento de excitação, vem esse clímax que dura 6 segundos, quando dura muito são 15 segundos. Tudo que a mulher vive na fase de excitação dobra ou triplica no momento do orgasmo e vem acompanhado de um relaxamento. Existem até mulheres que têm orgasmo, Micheline, tetânico, onde esse orgasmo é muito intenso e duradouro e ela entra em sono profundo. Só tive um caso até hoje no consultório. Para a gente ver que não dá para falar em orgasmo clitoriano ou vaginal, existem mulheres que têm orgasmo com estímulo só na mama. Existem mulheres que têm orgasmo só com fantasia. Eu nunca deparei no consultório, em pesquisas, aquela mulher, dizem que 1% das mulheres, só fantasiando, chegariam ao orgasmo. Então, isso mostra que o processo ele é cortical, né? É lógico, a maioria das mulheres a maioria precisa do estímulo direto ao clitóris. 80% das mulheres só chegam ao orgasmo através do estímulo direto ao clitóris. E elas são tão normais quanto aquelas que têm orgasmo através do coito, que eu não gosto do termo vaginal. O orgasmo, ele é pelo coito, ele é indireto, ou ele é pelo estímulo direto ao clitóris ou indireto no coito. Mas chamá-lo de clitoriano ou vaginal, eu não concordo. Eu acho que isso aí foi uma coisa colocada por Freud no início do século passado, quando ele falava que o órgão viril da mulher era o clitóris, e quando ela caminhasse para a fase adulta, deslocaria para a vagina. E aí se deu essa bobagem aí de orgasmo clitoriano e vaginal. Poxa, as mulheres são muito mais maduras que a gente, não é fazer jogar confete para vocês no dia de vocês, né? Mas a verdade tanto que tem estudos hoje em educação que acham que quando a menina entrasse na escola com 2 anos ou 4 anos, o menino teria que ter 2 anos a mais do que ela, para ele poder acompanhá-la. Olha que coisa... Isso tem pesquisa nesse sentido.
Agora, se o Freud tivesse certo, 80% das mulheres adultas seriam imaturas hoje, porque para chegar no orgasmo precisam do estímulo direto ao clitóris. Então, não concordo de maneira nenhuma com essa historinha aí de orgasmo clitoriano e vaginal. Mais alguma? Vamos para a próxima pergunta aqui. Da Lucy. Na procura pela terapia sexual, os resultados são melhores quando é feita pelo casal ou individual? Muito melhor, total, a eficácia é super maior quando é casal. É muito mais fácil, tanto que tem serviço nos Estados Unidos, que se não for casal, eles não atendem. Eles exigem esse atendimento de casal e não individual. Eu consigo, na maior parte dos meus casos, na maioria dos meus casos, eu consigo fazer com que alguém leve o outro, né? Alguém leve a parceria, tá? Vamos lá. A última pergunta, de Andréia. Nessa correria da múltipla função da mulher, há algum benefício ou relação do uso do álcool com a atividade sexual? O álcool não beneficia nada, né? No sentido de... o Shakespeare já falava, né? já colocava no personagem Macbeth, que o álcool libera o desejo, mas prejudica a performance. O nordestino, ele, de maneira mais simplista, diz que o álcool dá coragem, mas tira as forças. Então, se a gente pensar no álcool, numa dose pequena, para uma mulher muito fechada, muito trancada, muito bloqueada, o álcool, numa dose pequena, poderia até liberá-la. Mas o álcool não é remédio para nada, né? A gente não pode considerar o álcool... Eu gosto muito de vinho, muita gente que me conhece sabe disso. Se alguém pergunta se eu prescrevo vinho como alguns cardiologistas prescrevem e tal. Eu falo que eu não entendo nada dessa área, nunca prescreveria vinho. Primeiro, eu não sei como a pessoa lidaria com vinho, ainda mais aquela que nunca bebeu. E eu falo que se o vinho faz bem ao coração, não sei, mas gostar de vinho faz bem ao coração, porque traz amizades. Ontem a gente teve um encontro de amigos aí e tal, sempre em torno do vinho. Então, o amor pelo vinho faz bem ao coração. Agora, se o vinho faz bem ao coração ou não, eu não entro nessa discussão, porque eu não tenho conhecimento tão teórico. Mas eu já vi médicos prescrevendo bebida alcoólica, seja para uma mulher se soltar mais, né, propondo parceiro para dar a ela, e para retardar a ejaculação precoce, inclusive doses de álcool maior, né, em quantidade maior, que seria, no caso, vodka ou uísque, tomar 2 doses antes. Acho um absurdo um negócio desse. É uma iatrogenia, né? Quem devia promover saúde está promovendo doença, porque não está certo, não. Álcool não é remédio. Vi a Lúcia Couto aí, vi muita gente, porque se fosse falar o Crevelinho, Zé Luiz, muita gente, Crevelinho, muita gente que a gente gosta aí, muita gente. A gente conhece há muito tempo. Mas é isso. Tem mais alguma coisa aí? Oi, doutor Gerson. Nós temos bastante perguntas aqui ainda, mas, assim, pelo tempo, né, pelo adiantado da hora, a gente gostaria de agradecer mais uma vez suas palavras, sua participação, sempre muito bem-vindo, né, e muito agradável, né? Teremos mais momentos, com certeza. E a gente tomou a liberdade, então, de pegar as perguntas e gostaríamos de encaminhar para você depois por e-mail. Aí o senhor nos responde e a gente manda para as pessoas para os remetentes das perguntas. Tudo bem. É Okay? um prazer muito grande, tá? Ana Emília, psicóloga, né? Micheline, médica, anestesista. Ô, Micheline, inclusive, tem uma anestesista do Ceará, que é uma das principais sexólogas do país. Olha que interessante. Anestesia pode fazer também sexologia, né? Qualquer profissão hoje, a gente
tem que abrir esse espaço para fazer sexologia. Ela fez curso com a gente, fora de série. Mas é isso aí. Então, boa noite para todo mundo, né? Um prazer muito grande, mas fico muito feliz de estar com vocês. Espero que num outro momento a gente esteja presencial. Daqui uns dias eu vou estar próximo de vocês, que eu vou estar lá em Ribeirão Preto, naquela jornada lá de Ribeirão Preto, a jornada de ginecologia lá, tem 30 anos, só tem 2 pessoas que estão lá desde a primeira. É eu e o presidente da jornada, que é o Luiz Ferriani. E isso me dá uma satisfação que vocês não imaginam. 30 anos nessa jornada aí do lado de vocês. Apesar que eu gosto mais, quando eu estou com vocês, eu falo que gosto mais de Rio Preto. Quando eu estou lá, eu falo mais que eu gosto de Ribeirão Preto. Sou mineiro, né? Mineiro está sempre em cima do muro, brincando, estou brincando. Um abraço muito grande para vocês, uma boa noite, tudo de bom. Tá? Dr. Gerson, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Obrigada a presença de todos que estiveram com a gente. Boa noite. Eu agradeço. Boa noite. Agradeço muito também.